Programa que se chamava Jovem Guarda. E você ainda me pede para não correr assim. Vejam só que festa de arromba. Quem retrocesso coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Pare por um segundo e pense nisso. Como é possível que um dos maiores fenômenos da história da música brasileira simplesmente tenha desaparecido quase da noite para o dia? Um programa que parava o Brasil inteiro. Que reunia milhões de pessoas na frente da televisão. Que transformou jovens comuns em verdadeiros ídolos nacionais. Hoje, Jovem Guarda é um movimento de âmbito nacional com o qual toda a juventude se identifica. Muito grata a todos vocês. E que ditava a moda, comportamento e até a forma de falar de uma geração inteira. Acabou de forma repentina, em um simples domingo de outubro de 1968. Mas o que ninguém te contou é que por trás desse fim existia muito mais do que uma simples decisão de televisão. Havia brigas silenciosas, pressões políticas, disputas de ego, acusações pesadas. Apronta muitas coisas comigo. Ah, é? É. Não, peraí, Heracles, não, essa aí não. Não, nunca aprontei nada com você. Apronta. Não. Inclusive... E escolhas que mudariam para sempre o rumo da música brasileira. E o mais curioso? Durante décadas, parte dessa história ficou escondida ou foi contada de forma incompleta. Hoje, 58 anos depois, você vai descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores do fim da Jovem Guarda. E algumas dessas revelações vão te surpreender. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque o que vem agora muda completamente a forma como você enxerga esse movimento. Para entender por que a Jovem Guarda acabou, a gente precisa voltar para um momento completamente inesperado. Um detalhe quase banal, mas que desencadeou uma sequência de eventos capaz de mudar a história da televisão brasileira para sempre. Era o ano de 1965 e a TV Record vivia um verdadeiro reinado nas tardes de domingo. Milhares de famílias se reuniam em frente à televisão para assistir aos jogos de futebol transmitidos ao vivo direto do estádio do Pacaembu. A audiência era gigantesca, praticamente imbatível. Mas tudo mudou, por causa de um único erro. Durante a transmissão de uma dessas partidas, em um daqueles momentos aparentemente comuns de intervalo, a câmera captou algo que jamais deveria ter ido ao ar. Na tribuna de honra, um poderoso diretor da Federação Paulista de Futebol aparecia ao lado de uma mulher que não era sua esposa. O flagra foi rápido, mas foi suficiente. E o que parecia apenas um deslize técnico virou uma crise gigantesca nos bastidores. A Jovem Guarda entrava em campo no lugar do futebol que saía do ar. As transmissões ao vivo estavam tirando o público dos estádios e por isso foram proibidas. Proibiu as transmissões ao vivo dos jogos pela televisão, alegando que elas estavam prejudicando o público nos estádios. Mas na prática, aquilo foi uma vingança. E da noite para o dia, a TV Record perdeu o seu maior produto, o seu programa mais assistido, o que sustentava toda a audiência dos domingos. Agora imagine o desespero nos bastidores. Uma emissora líder, sem seu principal atrativo, tentando desesperadamente preencher um buraco enorme na programação, sem saber
o que poderia substituir algo tão poderoso quanto o futebol. Foi nesse cenário de crise, quase de emergência, que surgiu uma aposta arriscada. Um jovem cantor, ainda em ascensão, começava a chamar a atenção do público. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu conheci pessoalmente, aí mudou tudo. Era uma pessoa romântica, bonita, que eu amo muito até hoje. Como é que é? Um programa para mim, falou assim, estão querendo dar um programa de juventude para você, de música jovem e tal. Naquela época, ele ainda não era o rei. Não era o ícone absoluto que o Brasil viria a conhecer. Era apenas um rapaz vindo de Cachoeiro de Itapemirim, carregando um sonho enorme e uma vontade ainda maior de conquistar espaço. Mas ele não veio sozinho. Quando recebeu o convite da emissora, Roberto fez algo que mudaria tudo. Muito boa tarde, muito obrigado. Nosso programa tem assim o prazer enorme de ver assim como contratado da TV Record, do Jordan. Barra limpíssima e muito bem-vindos ao nosso programa. Essa garota é papo firme. Chamou 2 nomes que seriam fundamentais para o que viria a seguir. Erasmo Carlos. Meu amigo Erasmo Carlos! Seu parceiro inseparável. E Vanderleia, uma jovem cantora com uma energia impossível de ignorar. Hoje, Jovem Guarda é um movimento de âmbito nacional com o qual toda a juventude se identifica. Muito grata a todos vocês. 3 jovens, um palco e uma oportunidade que ninguém imaginava o tamanho. Mas o que eles estavam prestes a criar não seria apenas um programa de televisão. Seria um movimento. Um fenômeno. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu fui parar. Uma revolução cultural que tomaria conta do Brasil inteiro. E quando aquele programa finalmente estreou, ninguém estava preparado para o que viria a seguir. No dia 22 de agosto de 1965, exatamente às 4 da tarde, o Brasil testemunhou algo que parecia apenas mais um programa estreando na televisão. Mas não era. Era o começo de uma revolução. Transmitido ao vivo, direto do Teatro Record, na Rua da Consolação, em São Paulo, o programa Jovem Guarda entrou no ar com 3 rostos ainda pouco conhecidos do grande público, mas que, em questão de semanas, se tornariam os nomes mais falados do país. Jovem Guarda, 30 anos. Para celebrar o movimento que lançou Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia e tantos outros, o Globo Repórter apresenta 2 programas. E o que aconteceu depois foi simplesmente fora de qualquer padrão. Em pouquíssimo tempo, a audiência explodiu de uma forma que ninguém conseguia explicar. Só em São Paulo, eram cerca de 3 milhões de espectadores grudados na tela todos os domingos. Mas o mais impressionante não era só o número, era o comportamento das pessoas. O Teatro Record simplesmente não comportava mais o público. Jovens invadiam as gravações, gritavam, choravam, disputavam espaço. Tudo para ficar o mais perto possível daqueles 3 artistas que, de repente, viraram ídolos absolutos. E não parava por aí. O programa era gravado e enviado para várias cidades do Brasil. E em cada lugar, o efeito era o mesmo. Uma febre, uma obsessão. Um movimento que começava a tomar conta de toda uma geração. Mas o que tornava a Jovem Guarda realmente diferente era que ela não estava apenas na televisão. Ela estava em todo lugar. Nas ruas, nas escolas, nas festas, nas roupas, na forma de falar. Era como se o Brasil inteiro estivesse sendo reprogramado.
As roupas mudaram completamente. Calças justas, botas, cores chamativas, mini saias. Tudo aquilo que antes parecia estranho virou padrão. Quem não se vestia assim, simplesmente ficava para trás. E as palavras? De repente, o país inteiro começou a falar uma nova língua. Broto, carango. É uma brasa, mora. Papo firme. Pinta. Expressões que nasceram dentro do programa e que rapidamente se espalharam como um vírus cultural por todo o Brasil. Era mais do que entretenimento. Era identidade. E no centro de tudo isso estava a música, inspirados pelo rock internacional, pelos The Beatles, pelo som da Motown, pelo rockabilly. Aqueles jovens artistas trouxeram algo que mudaria para sempre a música brasileira. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim, por isso eu corro. Você se separou. A guitarra elétrica. O som era diferente, mais jovem, mais ousado, mais livre. Eu sou terrível, vou lhe dizer. E isso conectou o Brasil com o que estava acontecendo no resto do mundo. Mas havia um detalhe importante. Algo que naquele momento parecia insignificante, mas que mais tarde se tornaria um dos principais motivos da queda. A Jovem Guarda era leve, era divertida. Falava de amor, de carros, de aventuras, de juventude. Enquanto o país, aos poucos, começava a mergulhar em algo muito mais pesado. E talvez, exatamente aí, tenha começado o início do fim. Porque enquanto milhões dançavam e cantavam todos os domingos, uma tensão silenciosa crescia nos bastidores. Uma rivalidade que não era só musical, mas ideológica, cultural e até política. E no próximo momento dessa história, essa tensão vai explodir de vez. Enquanto a Jovem Guarda dominava os domingos com uma energia leve, vibrante e contagiante, um outro movimento crescia dentro da mesma emissora, silencioso, sofisticado e completamente oposto em tudo. Era como se dois mundos diferentes estivessem dividindo o mesmo espaço, prontos para colidir a qualquer momento. De um lado, o brilho jovem, as guitarras, os gritos histéricos, as roupas coloridas e o romantismo despreocupado de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Do outro, um palco tomado por músicos mais técnicos, vozes poderosas e letras carregadas de emoção, crítica e profundidade. Vamos, carioca, sai do teu sono devagar. Ali nascia um dos programas mais respeitados da época, O Fino da Bossa, comandado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Um espaço onde a música não era apenas entretenimento, mas também posicionamento. E foi exatamente aí que começou uma das maiores tensões da história da música brasileira. Porque não era apenas uma disputa por audiência. Era uma disputa por significado. A Jovem Guarda representava a juventude que queria se divertir, se apaixonar, viver sem peso, enquanto a MPB representava uma geração que sentia a necessidade de falar sobre o país, sobre injustiça, sobre política, sobre tudo aquilo que estava acontecendo nas sombras do Brasil dos anos 60. E como toda boa história, a mídia percebeu isso rapidamente. Revistas começaram a transformar essa diferença em confronto. Manchetes provocativas surgiam nas bancas, inflamando ainda mais os ânimos, criando uma sensação de guerra cultural. Uma delas chegou a estampar algo que chocou muita gente na época. Jovem Guarda declara guerra à bossa nova, colocando palavras na boca de artistas
que muitas vezes nem estavam diretamente envolvidos naquele conflito. E, de repente, o que era apenas diferença de estilo virou rivalidade. Elis Regina, conhecida por sua personalidade forte e sem filtros, não escondia sua visão crítica sobre o movimento. Para ela, aquele som inspirado no rock internacional, aquele universo de carros e romances, parecia vazio diante de um país que enfrentava um momento tão delicado. A gente vive uma sociedade hipócrita e cínica, que condena o aborto e faz o aborto. O Brasil talvez seja dos países do mundo em que a maior quantidade de aborto é feito por dia ou por hora. Do outro lado, o público jovem não aceitava essas críticas e respondia com a mesma intensidade, defendendo seus ídolos com paixão quase cega. Mas aqui entra um detalhe que quase ninguém percebeu na época. Essa guerra, em grande parte, foi construída. Nos bastidores, longe das câmeras, a realidade era bem diferente. Não existia esse ódio absoluto que as manchetes vendiam. Existia respeito, existia convivência, existia até admiração. E a maior prova disso viria pouco tempo depois. Quando, após o fim dos programas, a própria Elis Regina gravaria uma canção composta por Roberto Carlos, mostrando que, no fundo, aquela rivalidade era muito mais comercial do que real. Mas mesmo que parte desse conflito fosse artificial, as consequências dele eram extremamente reais, porque havia uma crítica que não podia ser ignorada. O Brasil vivia sob uma ditadura militar desde 1964. Um regime que, aos poucos, apertava o cerco, censurava, perseguia e criava um clima de tensão constante. Nesse cenário, artistas ligados à MPB e ao tropicalismo começaram a usar a música como forma de resistência, transformando suas canções em mensagens carregadas de significado político e social. Enquanto isso, a Jovem Guarda continuava cantando sobre amores, festas e carros. E para muita gente, isso era inaceitável. Como podia, no meio de um país em crise, milhões de jovens estarem cantando "Quero que vá tudo pro inferno", sem falar diretamente sobre o que estava acontecendo nas ruas? A crítica se espalhou rápido e ficou pesada. Intelectuais, estudantes, jornalistas começaram a rotular o movimento como superficial, americanizado e até cúmplice da situação política, por desviar a atenção da juventude. E foi nesse momento que algo começou a mudar dentro do próprio Roberto Carlos. Porque, diferente de muitos artistas da época, Roberto nunca foi de confronto. Nunca foi de levantar bandeiras. Ele sempre buscou harmonia, evitava polêmicas e entendia perfeitamente o risco de se posicionar em um período tão delicado da história do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, aquela pressão constante, aquelas críticas, aquele ambiente de tensão começaram a pesar. E talvez, sem que ninguém percebesse na época, o maior nome da Jovem Guarda já estivesse começando a se afastar, não apenas do programa, mas de tudo aquilo que ele representava. E o que aconteceria a seguir mudaria completamente o rumo dessa história. Porque quando uma oportunidade internacional apareceu, Roberto Carlos tomou uma decisão que selaria o destino da Jovem Guarda para sempre. No começo de 1968, quando a Jovem Guarda ainda parecia imbatível, algo aconteceu longe dos palcos da TV Record, mas que mudaria completamente o rumo dessa história. Roberto Carlos recebeu um convite. Um convite que não era apenas importante.
era gigantesco. Ele foi chamado para participar do Festival de Sanremo, na Itália, o evento musical mais prestigiado da Europa naquela época. É um programa que se chamava Jovem Guarda. E o título se cambiou para um movimento. Um palco onde apenas os maiores nomes tinham espaço. E naquele momento, talvez ninguém tenha percebido. Mas aquele convite era o início do fim. Roberto embarcou para a Itália, carregando não só uma música, mas uma oportunidade de transformar completamente sua carreira. Ele se apresentou com a canção Canzone per te. Ma gli occhi tuoi per me non moriranno mai. E o que aconteceu ali foi simplesmente histórico. Ele venceu. Com 505 votos, Roberto Carlos se tornou o primeiro artista sul-americano a conquistar o Festival de Sanremo de 1968. Roberto Carlos, poi c'è anche Paolo Villaggio che mi fa segno che vuole essere applaudito. Non c'è bisogno. Mas a vitória não trouxe apenas prestígio. Ela abriu portas que iam muito além do Brasil, muito além da Jovem Guarda, muito além de tudo aquilo que ele havia construído até ali. De repente, Roberto não era mais apenas o ídolo dos domingos. Ele era um artista internacional. Passou a gravar em italiano, a aparecer em revistas europeias, a receber convites para shows fora do país, a ser visto como um cantor sofisticado, romântico, com potencial global. E foi nesse momento que algo mudou dentro dele. Aquele Roberto Carlos das guitarras, das músicas sobre carros, das tardes agitadas de domingo, começou a ficar para trás. No lugar dele, surgia um novo artista, mais maduro, mais estratégico, mais focado em construir uma carreira duradoura e muito maior do que qualquer programa de televisão poderia oferecer. Mas toda escolha tem um preço, e Roberto sabia disso. Porque para seguir esse novo caminho, ele teria que fazer algo que ninguém queria imaginar. Ele teria que deixar a Jovem Guarda. E essa decisão não foi simples. Era ali que tudo tinha começado. Foi aquele programa que transformou sua vida, que o colocou no topo, que o transformou no rei. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não podia ficar preso àquilo para sempre. Era como se ele estivesse diante de duas portas. De um lado, a segurança, o sucesso garantido, o carinho do público. Do outro, o desconhecido, o risco, mas também a possibilidade de se tornar algo ainda maior. E então, ele escolheu. No dia 17 de janeiro de 1968, Roberto Carlos subiu ao palco do programa pela última vez, para se despedir. E aquela tarde foi diferente de todas as outras. Não havia apenas gritos ou euforia, havia lágrimas. O público que lotava o Teatro Record chorava. Os bastidores estavam carregados de emoção. E até o próprio Roberto, conhecido por ser extremamente controlado, não conseguiu esconder o que estava sentindo. Suas palavras ficaram marcadas para sempre. Estou triste à beça. Esse programa me lançou, me fez. São 2 anos e meio de vida, de amizades boas que ficam para trás. Naquele momento, ele não estava apenas saindo de um programa. Ele estava encerrando uma era. E o mais impressionante, quase ninguém percebeu, naquele instante, que junto com a saída de Roberto Carlos, a Jovem Guarda também estava começando a morrer. Porque o que aconteceria depois provaria algo que poucos tinham coragem de admitir. Sem ele, o programa simplesmente não funcionava.
E o que veio a seguir foi uma queda lenta, dolorosa e inevitável. Depois da saída de Roberto Carlos, a Jovem Guarda ainda continuava no ar. Mas já não era mais a mesma. Era como um corpo tentando sobreviver. Sem o coração. Erasmo Carlos e Wanderleia assumiram a responsabilidade de manter o programa vivo. Eles tinham talento, tinham carisma, tinham história, mas enfrentavam um problema que nenhum esforço conseguia resolver. O público sentia a ausência. Aquele magnetismo, aquela presença dominante, aquele elemento que fazia tudo girar, simplesmente não estava mais ali. E isso começou a aparecer onde mais doía, na audiência. E a audiência de tempos anteriores. O programa Jovem Guarda foi perdendo um pouco de audiência, um pouco no início, né? Depois desceu a ladeira abaixo mesmo. A Jovem Guarda não estava nada bem. Então é natural que o movimento fosse esvaziando e outras novidades surgindo, o tropicalismo surgindo já no Brasil forte. Então o programa foi caindo de audiência. A emissora começou a se preocupar e o clima nos bastidores mudou completamente. O que antes era euforia virou tensão. A TV Record tentou reagir, trouxe mais convidados, mudou dinâmicas, apostou na força dos outros artistas do movimento. Tentou de todas as formas manter viva aquela máquina que um dia parecia imparável. Mas não funcionava, porque a verdade, embora difícil de admitir, era simples. A Jovem Guarda tinha sido construída em torno de Roberto Carlos, e sem ele, tudo parecia incompleto. E enquanto o programa perdia a força, a TV Record tomou a decisão final. A Jovem Guarda saiu do ar, sem anúncio grandioso, sem despedida épica, sem o encerramento que um fenômeno daquele tamanho merecia. Simplesmente acabou. E naquele instante, o que um dia foi o maior movimento jovem do Brasil deixou de existir como programa de televisão. Mas existe um detalhe, uma coincidência histórica, que torna tudo isso ainda mais impactante. A Jovem Guarda terminou. E poucos meses depois, o Brasil mudou para sempre. Porque em dezembro de 1968, apenas 2 meses após o fim do programa, o regime militar decretou o AI-5. É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso, coisa nenhuma. O ato mais duro da ditadura. E a partir dali, nada mais seria como antes. O país mergulhou em um dos períodos mais sombrios da sua história. A censura aumentou. Artistas começaram a ser perseguidos, presos, exilados. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, E o clima cultural mudou completamente. Nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos e depois forçados ao exílio em Londres. Um sinal claro de que o Brasil já não era mais o mesmo lugar de poucos anos antes. E olhando para trás, fica uma pergunta inevitável. Será que a Jovem Guarda teria sobrevivido nesse novo Brasil? Um país mais tenso, mais controlado, mais pesado. Um país onde aquela leveza, aquela alegria, aquela despreocupação dos domingos simplesmente já não cabia mais? Talvez.
Mesmo que Roberto Carlos tivesse ficado, o fim, ainda assim, teria sido inevitável. Porque a verdade é que, naquele momento da história, o Brasil já não era mais o mesmo. E a Jovem Guarda também não poderia ser. Então, afinal, qual foi o verdadeiro motivo do fim da Jovem Guarda? A resposta mais honesta é que não foi apenas foi um conjunto de forças que se encaixaram perfeitamente como um quebra-cabeça impossível de evitar. Foi o crescimento de Roberto Carlos, que já não cabia mais dentro de um programa de auditório. Depois de conquistar o mundo, foi a pressão das críticas, que chamavam o movimento de alienado, em um dos períodos mais tensos da história do Brasil. Foi a rivalidade com a MPB, que disputava espaço cultural com mais peso, mais discurso, mais engajamento. Foi o contexto político que transformou o país e tornou impossível manter aquela leveza dos domingos. E, acima de tudo, foi a saída do homem que sustentava tudo, sem Roberto Carlos. A Jovem Guarda simplesmente não tinha como existir. Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe. A Jovem Guarda acabou como programa, mas nunca acabou de verdade. Porque o que ela criou atravessou gerações. Ela mudou a forma de vestir, de falar, de se comportar e, principalmente, de fazer música no Brasil. Foi ela que colocou a guitarra elétrica no centro da música brasileira, que conectou o país com o mundo e que abriu caminho para tudo o que viria depois. E mais do que isso, ela deu ao Brasil um dos maiores artistas da história, Roberto Carlos, um menino do interior que enfrentou dificuldades, que chegou desacreditado e que se transformou em um dos nomes mais gigantes da música mundial. E agora eu te faço uma pergunta. Quantas vezes uma música da Jovem Guarda já fez parte da sua vida? Sem você nem perceber? Quantas lembranças, quantas histórias, quantas emoções nasceram ali? O programa acabou há 58 anos, mas o impacto dele, esse nunca vai acabar. Já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. E me conta aqui nos comentários. Qual música da Jovem Guarda mais marcou a sua vida? Eu quero saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque ainda tem muita história surpreendente vindo por aí. Até o próximo vídeo. Eu posso até dizer ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver. Samba, só danço